Então, os filmes que marcaram a minha vida e ainda marcam até hoje. Tentei criar aqui 21 filmes, o Fabrício pediu para me escolher 21 filmes por causa dos 21 anos da Cavite. Então vamos lá. Filme número 1, Central do Brasil. Foi um dos filmes assim que mudou realmente minha percepção, me fez ter vontade de abrir a Cavite, a locadora, e me especializar em filmes brasileiros. É um filme que eu estou sempre revendo, vendo, sempre me emociono. Tive a honra de trabalhar com o Vinícius de Oliveira agora, num filme recente, agora ele já adulto, lógico, mas ele como criancinha aqui no filme realmente foi sensacional e foi um filme que me impactou muito. Filme número 2, Baile Perfumado, do grande Lírio Ferreira e do Paulo Caldas, que hoje são meus amigos. Também foi um filme que eu saí da sala assim, muito impactado assim, com as imagens que eu vi, com a música que eu vi, com aquela nova forma de mostrar o sertão brasileiro. E ali eu falei, cara, eu vou especializar a locadora em filmes brasileiros sim, porque tem muito filme brasileiro bom e tem que ser visto. E esse filme me fez ter essa vontade de especializar a locadora em filmes brasileiros. E aí indo para a seara do cinema estrangeiro, o filme número 1, o primeiro filme que eu comprei para começar a abrir a locadora, na época eu nem sabia que eu abria a locadora, ainda era um colecionador, foi Pulp Fiction, número 0001 de cadastro aqui na locadora. Tarantino é um grande influenciador da cultura pop, do cinema contemporâneo, do cinema desses jovens cineastas, o jeito de contar a história de trás para frente, fragmentado, aqueles personagens malucos, aqueles diálogos nonsense. Realmente foi um filme que eu já vi, sei lá, 500 vezes, não tenho como falar que não me influenciou, não me marcou. Pulp Fiction. Eu até no Vida de Balconista eu boto o balconista com uma roupa do Tarantino e a gente cita ele porque realmente foi um cara que influenciou e influencia muitas gerações. Cidade de Deus. Também é um filme que eu não tenho como dizer que não marcou minha vida. Inclusive eu fiz um documentário depois, Cidade de Deus 10 anos depois, contando as vidas dos garotos, dos atores do filme. E é um filme que eu até falo pra Paty, a gente tá zapeando na televisão sem querer, tá passando Cidade de Deus, fala assim, pô, vou ver só um minutinho do filme. Você não consegue parar de ver, e pela milésima vez você vê o filme até o final. É um filme muito bom, apesar de todas as críticas. Uma aula de cinema em todos os aspectos, de roteiro, de edição, de fotografia, de atuação. E pra mim é um grande filme que marcou também muito a minha vida. Vidas Secas, grande Nelson Pereira dos Santos, cara. Nelson Pereira frequentava a Cavite, um dos primeiros diretores de cinema que vinham aqui alugar filme e que era super gentil, super humilde. Assistiu meus curtas, depois falava o que ele achava, um mestre do cinema. Vidas Secas, se você for ver hoje em dia, apesar do filme já ter mais de 50 anos, você vê que parece um filme contemporâneo, parece um filme iraniano, feito nos dias de hoje. É um filme muito moderno, muito à frente do seu tempo. Não tem como não destacar tanto o filme quanto o próprio diretor, que agora acabou de falecer e era um grande cliente da Cavite, fazia parte da família cavidiana. Então orgulho de indicar Vidas Secas. Indo agora para o cinema estrangeiro, um outro cara também que me influencia muito, que é um professor de cinema, Martin Scorsese, Bons Companheiros. Eu acho também um filmaço. O próprio Fernando Meirelles disse que é muito influenciado por esse filme para fazer o Cidade de Deus. É uma aula de cinema. O Scorsese é um mestre, né? Cada filme que ele faz é uma aula de decupagem, de pensamento cinematográfico. O jeito também que ele pensa o cinema, né, me influencia muito. De recuperar os filmes antigos, de assistir o cinema antigo para tentar pensar um cinema moderno, melhor, contemporâneo. Se influenciar com os mestres para tentar fazer uma coisa nova, melhor. É uma coisa que eu aprendo e sempre vejo ele fazendo, e tento fazer isso também com o cinema brasileiro, de tentar olhar os nossos cineastas brasileiros antigos para tentar fazer um cinema futuro melhor, mais contemporâneo. Então não tem como dizer não. Outro cineasta também que eu sou apaixonado, e esse filme também marcou muito, François Truffaut com Noite Americana. Foi aqui pela primeira vez que eu vi
dentro de um filme, um set de filmagem, como eram os bastidores de um filme, fazer um filme, os problemas de relações, relacionamentos entre os atores, os problemas, dificuldades que vão acontecendo, os problemas que surgem que você tem que solucionar de forma criativa. Eu vivo diariamente esse filme na pele quando eu faço os meus filmes. Lógico que meus filmes são bem mais simples do que esse. Isso é um filmaço, um ótimo filme para se ver. Quem está começando a fazer cinema, quem está começando a querer fazer cinema, Noite Americana de Truffaut, mostra os bastidores de um filme lá, francês. Nove Rainhas, também um filme que me marcou muito, apresentando pela primeira vez esse grande Ricardo Darín, que virou o nosso grande ator latino. Me apresentou o cinema argentino, na verdade, né? O cinema argentino hoje em dia é muito rico, é tão rico quanto o cinema brasileiro. Tem gente que fala que é melhor, eu não acho, mas é muito bom. E é um cinema latino, né? Que eu acho que é muito legal, que está ressurgindo aí o cinema chileno, cinema argentino, cinema venezuelano. Eu quero muito fazer parte desse universo latino-americano, sabe? Apresentar o cinema em Paris, em Cannes, na Europa, com essa cara de cinema latino, né? Falta um pouco essa junção desses cinemas, né, que são tão próximos, mas tão distantes. E o cinema argentino, para mim, é muito importante. E esse filme aqui foi muito importante também, que me fez querer ver esse cinema latino que eu não conhecia antes. E hoje em dia sou apaixonado. Estômago. Caramba, quando eu vi esse filme no Festival do Rio, eu saí assim impactado. Como um filme poderia ser uma comédia, né? Eu tinha certo preconceito por comédia, achava que as comédias brasileiras todas eram ruins, mal feitas, mal pensadas, bobas. E esse filme veio mostrar como que uma comédia inteligente pode ser um grande filme. E foi um grande filme, me pegou assim, me impactou muito naquele ano no Festival do Rio. Eu saí assim, até escrevi, eu tinha um blog no Globo, escrevi assim sobre o filme, fiquei realmente impressionado. Blade Runner também foi um filme muito legal, assim, eu vi ele antes de abrir a locadora. Essa coisa da ficção científica, desse universo, desses filmes enigmáticos, esse cinema assim meio futurístico, mas ao mesmo tempo totalmente anos 80. Foi um filme também muito legal, assim, e me faz hoje em dia querer fazer uma ficção científica, que é um tipo de cinema que eu sempre sonhei fazer, que ainda não fiz. Com certeza eu vou fazer e vai ser influenciado pelo Blade Runner. Então, dois filmes aqui eu vou juntar porque eles são do mesmo diretor. E.T. e Indiana Jones. Steven Spielberg, porra, como não citar o Steven Spielberg? Eu lembro que nos anos 80, na época que estava surgindo os primeiros videocassetes no Brasil, um amigo meu rico tinha um videocassete e tinha um filme do E.T. e do Indiana Jones. Na época eu, sei lá, tinha 12 anos, 10 anos. Eu fui na casa dele, virou um evento, aquela exibição, né, do filme em VHS na casa dele. E esses dois filmes aqui, caramba, eu olhava assim, realmente não deixava você piscar o olho, assim, me emocionava e ao mesmo tempo era aventura. Eu acho que eu fui descobrir o cinema com esses dois filmes, assim, o Spielberg foi um grande influenciador de eu gostar de cinema e ver esses filmes. Um filme também muito legal, muito bonito, que também me impactou muito, esse filme do Bertolucci, Assédio. Eu lembro que eu era ainda do judô, né, tinha acabado de abrir a Cavide, ainda não conhecia muito cinema de arte, e esse filme aqui foi um dos poucos filmes que eu comecei a ver assim, de arte. Fui no cinema ali no Estação V, que eu olhei assim, fiquei meio encantado, maravilhado com o filme, assim, com aquela atriz negra, assim, aquele prédio, aquele universo ali misturando a África com a Itália, com a França. Foi um filme que também despertou esse interesse pelo cinema de arte, me deu esse primeiro passo aí para deixar de gostar só de filme de ação e de porradaria para começar a gostar de filmes de arte. Hiroshima Mon Amour também, nossa, esse filme aqui também muito impactante, as imagens, aquelas cenas, aquelas cinzas caindo, aquele casal assim, muito legal, me influenciou muito esse último filme que eu fiz, Salto no Vazio, e é um clássico, né, um filmaço. Também gravado, acho que é filmado no Japão também, essa coisa de filmar em outro país que você não vive, assim, gostei muito também. Incompreendidos, né, porra, filme muito lindo, impressionante como um diretor consegue fazer uma obra-prima, um filme tão
tão verdadeiro, né? Falando da sua própria vida, né? Como que você pode usar as suas experiências como ser humano para fazer um filme tão verdadeiro. Eu acho que o Truffaut fez isso maravilhosamente bem, contando um pouco da infância dele, meio marginal, com esse filme Incompreendidos. Eu sonho um dia fazer um filme como esse, um filme que eu possa falar de mim tão ricamente como ele fez com Os Incompreendidos também. Então foi um filme muito impactante para mim. John Cassavetes, Faces, nossa, John Cassavetes também é uma grande inspiração, um cara que ganhava dinheiro sendo ator de Hollywood para depois poder fazer os filmes que ele gostava de fazer, com a família dele, com a mulher dele, Gina Raylands, filmes simples, locações reais, filmes quase que a vida se misturando com a obra ao mesmo tempo, né? O Salto no Vazio é um pouco isso. Como é possível fazer um filme verdadeiro com as pessoas que você ama, contando o que você quer falar de uma forma simples, né? Independente, sem efeitos especiais, sem grandes locações, sem muito dinheiro, sem grande orçamento. John Cassavetes é uma grande inspiração para mim como produtor e como realizador também. Que essa minha nova ideia de fazer filmes pequenos e filmes familiares com pessoas que eu amo, ele já fazia isso muito bem e é um cara que me inspira sempre. Persona, Bergman. Bergman é engraçado que quando eu abri a locadora eu tinha todos os filmes do Bergman aqui e sempre achava que eu não estava pronto para ver ainda o filme do Bergman. Achava que não, é muita psicanálise, é muita teoria, é muito cabeçudo para mim. Eu demorei anos para poder ver o primeiro Bergman. E aí quando eu fui ver, eu vi assim na ordem cronológica, assim, do primeiro ao último. Eu saí maravilhado, falei, cara, que besteira. O Bergman não é tão complexo, não é tão difícil assim. As pessoas têm que ver o Bergman. O Bergman é uma aula também de vida, de relações. São filmes simples até e não são tão complexos. Eu acho que até um jovem pode ver e degustar e gostar. Então, depois que eu vi Persona, também eu falei, cara, esse cara é um gênio. E esse cinema é muito bom. E eu vou ver cada vez mais e vou indicar para as pessoas aqui da Cavite. Tá acabando. Transporting, pô, esse filme também foi no início da Cavite, me marcou muito. As músicas do filme, as decoupagens, as histórias. Eu lembro que eu fiquei muito impactado com aquelas edições frenéticas do Danny Boyle, característica do Danny Boyle, usar a música junto com a narrativa, né? A música vai guiando o filme, a trilha sonora desse filme aqui. Nossa, quantos milhões de vezes eu ouvi. Eu lembro que a Cavite vendia a trilha sonora aqui no início e o CD do Transporting ficava rodando assim, em looping o dia inteiro, assim. E foi um filme também que me marcou muito, que eu gostei muito também de ver. Acossado, do Godard, lógico. Eu até resolvi fazer um filme depois que eu vi esse filme. Um filme francês. Eu tive a ideia de fazer depois que eu vi o Acossado. Foi um filme que me impactou muito também. Primeiro longa do Godard. Um filme feito nas ruas, de uma forma também espontânea. Usando a cidade e as pessoas passando como personagens também. Câmera na mão, aquela coisa da novela vague. Um filme que influencia o mundo inteiro, né? Também me influenciou muito. E para terminar, completar os 21 filmes, 21 anos da Cavite, são dois artistas que me influenciaram a fazer o filme francês, que eu vou agora exibir em primeira mão na mostra 21 anos da Cavite, que é o Yves Klein, que é esse artista plástico, na verdade é um documentário sobre o Yves Klein, que foi como eu conheci a Patrícia, né? Na verdade a Patrícia estava fazendo um espetáculo de dança sobre o Yves Klein, que pintava o corpo de azul, e ele era um ex-judoca. Então a Patrícia, minha mulher atual, ela resolveu me conhecer para ter aulas de judô comigo, para poder fazer esse espetáculo sobre esse artista, e acabou que a gente começou a namorar, se casou, e hoje em dia, e o filme francês, Salto no Vazio, é influenciado pelo Yves Klein totalmente. Inclusive o nome Salto no Vazio vem de uma performance que ele fez em 1950, que ele se joga da janela, que é uma coisa meio tipo manifesto, né? Tipo, que um artista hoje tem que se jogar de peito aberto pela janela, correr todos sem rede de proteção, que a arte é isso, é viver sempre no risco, sempre se jogando, se arriscando e vendo o que vai acontecer sem medo. Então o Yves Klein com esse documentário, e o Bill Viola, que é um videoartista, né, um grande... ele nem faz tanto cinema, né? São mais videoarte.
Só que é muito impactante as imagens que ele produz, os conceitos que ele cria com as imagens, e foi o que a gente também tentou fazer um pouco no Salto no Vazio e nesses outros filmes que a gente vem fazendo depois, tentar misturar a videoarte com o cinema, né? Muito influenciado pelo Bill Viola e pela Patrícia também, que me apresentou o Bill Viola. Então é isso, 21 anos em 21 filmes que influenciaram a minha vida e meu cinema. Valeu, Vertente!